Gente, bom dia. Bom dia. Vamos ajeitar aqui para ver se a gente consegue colocar o slide, o controle. Obrigado. Foi? Processando. Aí. Então tá, gente. A espiritualidade sempre participa, né? Que leitura maravilhosa e tudo a ver com o que a gente também vai conversar hoje. E para quem já está acostumado com a gente e com o André Luiz, já está pensando aí, lá vem pedreira, né? Mas a ideia é essa mesmo. De vez em quando a gente precisa de uma puxada na orelha, né? Como eu gosto de dizer. E hoje a proposta é a gente conversar sobre essa lição que está no livro Agenda Cristã. Eu sou suspeito, né? Eu sempre trago Agenda Cristã aí, mas esse livro, para mim, é um dos que eu mais gosto por Evangelho do Lar. Traz sempre mensagens assim muito diretas, muito claras, coisas óbvias que a gente fala, tá claro que é, mas a gente esquece, e ele lembra a gente. A lição de hoje chama-se Em Favor de Você Mesmo. Tá? A gente gosta de lembrar que os espíritos superiores, né, nossos irmãos da espiritualidade, eles sempre dão títulos muito sugestivos que já começam a nos ensinar por eles. Então, eu gostaria de chamar a atenção para o título dessa mensagem, para que todo mundo esteja atento. Em favor de quem mesmo? Em favor de você mesmo. Então, quando a gente começar a falar aqui sobre as lições que André Luiz nos propõe, vamos lembrar que tudo isso é em benefício de nós mesmos. Porque a gente tem um estranho hábito de quando começa a ouvir determinadas coisas que está no Evangelho, que está em leituras complementares, aí, como a de André Luiz, falar assim, mas meu irmão tinha que ouvir isso. Não sei quem, meu vizinho tinha que estar ouvindo isso, meu filho, minha sogra, Não. A lição aí está muito clara. Em favor de quem mesmo? Então tá. Ficou claro, né? Tudo que a gente for falar aqui é em favor de nós mesmos. Significa que nós vamos pegar aquilo e não é para o meu marido, não é para minha esposa, não é, né? É para nós mesmos. Tá claro? Então tá bom. Ó, metade da lição então já está aprendida. Porque a espiritualidade já começa a ensinar a gente pelo título, né? Então vamos lá. André Luiz começa, e a gente sabe que ele não poupa, né? Ele já começa quente. Ele vai falar assim para a gente: aprenda a ceder em favor de muitos, para que alguns intercedam em seu benefício nas situações desagradáveis. Isso é muito sugestivo, né, gente? Porque muitos de nós têm uma postura, muitas vezes, inflexível, de pouca tolerância. Sabe quando a gente não quer dar o braço a torcer? Quer sempre estar com a razão? Muitas vezes a gente para e se depara com esse tipo de situação em nossas vidas. Poderíamos ser mais flexíveis, mas fazemos questão de não ser. Poderíamos ceder naquelas coisas que é possível ceder. É claro que existem coisas que a gente não pode ceder, mas existem inúmeras outras que a gente pode ceder, que não vai causar prejuízo para ninguém, pelo contrário. Mas não. Muitas vezes naquele puritanismo, a gente não cede. A gente quer manter o nosso ponto de vista, as nossas regras. E no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem muito legal que fala sobre os tiranos domésticos. Essa passagem é muito boa, porque os tiranos domésticos, como a espiritualidade nos lembra, eles gostam de chegar em casa e falar: aqui eu mando e aqui eu sou obedecido. Mas os espíritos nos recordam que eles esquecem que também são detestados.
Então, essa nossa pouca flexibilidade, essa nossa pouca capacidade de ceder em benefício de muitos, pode trazer muitos prejuízos para quem? Para nós mesmos. Então, quando a gente aprende a interceder em favor dos outros, a gente, pelas leis naturais de Deus, e uma delas é a de causa e efeito, ação e reação, a gente vai, lá na frente, colher os benefícios disso. Por quê? Não raro em nossas vidas, a gente vai se deparar com situações complicadas, difíceis, em que você vai depender da boa vontade do outro. E como Deus tem senso de humor, Ele vai te colocar nesse tipo de situação. Não porque Ele quer te punir, mas porque Ele quer te ensinar uma lição. Então, quando a gente aprende a ter essa flexibilidade, ceder em benefício de outros, lá na frente, quando for a nossa vez, talvez uma alma querida possa nos tirar de uma situação desagradável, que dependa dela, de repente, ceder um pouco. Então, as leis divinas funcionam dessa forma. Tem o famoso caso do André Luiz, né? Eu acho que André Luiz começa com essa passagem porque isso toca muito a ele. Para quem lê o livro Nosso Lar, ou mesmo assistiu o filme até retrata isso de forma, né, mais cinematográfica, mas retrata. André Luiz foi um médico aqui na Terra, né? E por causa de todos os abusos e tudo mais que ele cometeu, acabou, quando desencarnado, se encontrando numa situação muito difícil, lá no umbral, até que foi resgatado e tudo mais, e conseguiu, né, sair dessa situação difícil. Mas lá na frente, quando ele estava lá em Nosso Lar, ele descobriu que poucas pessoas intercederam por ele em relação às preces, né? Ele quase não recebia preces, mas ele recebia algumas, em especial. E aí ele foi checar de onde vinham essas preces intercessoras por ele, e qual não foi a surpresa dele? Veio de onde ele menos esperava. Porque enquanto ele estava encarnado na Terra, ele fazia meio que com má vontade, meio que por obrigação, meio que aquela coisa social, alguns trabalhos beneficentes para pessoas carentes. No filme, eles até retratam isso na forma da secretária, né? A secretária meio que empurrava algumas caridades para ele fazer de pessoas que não podiam pagar, e ele meio que atendia ali, meio de mau grado, né? Assim, por obrigação, meio que achando ruim, mas atendia. E aí no filme até mostra isso, né? Uma das pessoas que ele ajudou era uma das que orava em agradecimento para ele, e aquilo ali lá na frente fez muito bem. Fez uma diferença enorme para ele. Então, até mesmo aquele bem feito com má vontade retorna para a gente em forma de benefício. Olha a bondade de Deus. Então, se a gente aprende a ceder em benefício de muitos, lá na frente, diante das situações difíceis que a vida com certeza vão nos trazer, a gente vai encontrar almas amigas que vão interceder em nosso benefício. Assim funciona a lei da vida. Assim funciona a bondade de Deus, que nos traz de volta aquilo que a gente dá para a vida. É a tal da colheita de quem planta. É aquela oferenda que a gente dá para o mar e o mar traz de volta lá na frente, né? Na nossa linguagem popular. Então que a gente pense nisso. Será que compensa a gente ser aquela pessoa rígida, inflexível, que quer impor o seu ponto de vista muitas vezes por vaidade, por orgulho? Lá na frente a gente vai encontrar um tão duro quanto eu. E o pior, eu vou encontrar essa pessoa que é igual a mim,
no momento que eu mais precisar. E aí? É duro. Eu digo isso porque a gente tem que evitar casos pessoais, mas eu acho que vale a pena contar. Antes de ser espírita, eu trabalhava num banco e eu era muito chato. Continuo sendo, mas eu era pior. E eu fazia questão de picuinha, simplesmente pelo prazer de estar certo, que não leva a lugar nenhum. Por exemplo, não me dá orgulho nenhum contar isso, tá, gente? A pessoa ia lá querendo trocar um dinheiro para o seu comércio. Eu sabia que tinha troco à vontade lá no cofre. Ó, vim aqui trocar. Você fez a reserva? Não. Só depois que você fizer a reserva. Eu poderia ir lá e trocar para o cara? Por que eu tinha que impor para ele uma regra que não vai fazer prejuízo para ninguém? Mas não, fazia questão de... Legal, né? Naquela época eu não entendia. O mundo dá a volta. Deus tem senso de humor. Lá na frente, já espírita. Olha como é que Deus é bom. Ele já te dá a oportunidade de compreender as coisas. Precisava da boa vontade de alguém num órgão público para tirar um documento. Havia 5 lugares que eu precisava ir. O Ives estava comigo. Beleza, vai ser fácil. Tenho todo o documento aqui, vai dar tudo certo. Cheguei no primeiro lugar, o atendente inventou um documento que não estava listado. E eu falei, mas eu tenho tudo aqui. Não, precisa disso aqui. Mas eu não tenho, mas precisa. Vou lá em outro lugar. Fui no outro lugar, inventou outra coisa, diferente daquele que tinha inventado. Eu falei, meu Deus do céu, mas aqui no site está escrito tudo. Precisa disso. Vou no outro. Chegou lá no outro. Não pode por causa... Não pode de jeito nenhum. Não tem nem o que você possa fazer. Tá? Não dá. A porta já fechou na cara. Eu falei, não é possível, meu Deus. Eu vou perder viagem. E aí eu comecei a pensar. Por que isso está acontecendo comigo? E aí caiu a ficha. É como se meu espírito fosse transportado lá para o passado. Eu falei, era assim que eu tratava as pessoas. Obrigado, Deus. Realmente é o que eu mereço. É isso que eu preciso. Agora eu entendi. Tudo bem, tem mais 2 lugares para ir. Seja feita a sua vontade, Pai. Eu sei que é o que eu mereço. Vamos lá. Agora eu entendi por que eu estou passando por isso. Vou remarcar tudo, qualquer coisa eu volto aqui de novo. E a gente tem que passar por isso. Agora eu entendo o quanto eu fui rígido, estúpido com aquelas pessoas. Me perdoa, eu não sabia o que eu estava fazendo. Agora que eu estou na situação delas, eu sei. Eu entendo. E eu aceito tudo que está acontecendo comigo, porque eu mereço. E eu agradeço por eu estar compreendendo isso agora. E eu fiz essa reflexão dentro de mim, até emocionado. Cheguei a falar com o Ives, mais ou menos. Esse meu amigo, ele não é espírita, mas acho que ele não captou a profundidade daquela reflexão. Mas ele estava lá, tentando me incentivar. Não, ainda falta 2 lugares e tal. Eu falei, ok, já que a gente está aqui, vamos, né? Fomos. Gente, quando foi no penúltimo lugar, depois de ter feito essa reflexão, parece que tudo aconteceu assim, sem problema. Eu estava até tremendo, assim, né, já esperando um não. E eu agradeci, eu falei, Pai, como o Senhor é bom. O Senhor não quer realmente nos punir, o Senhor quer nos educar. Eu entendi a lição e olha aí. Eu nunca mais vou fazer isso. Porque é muito ruim as pessoas depender de você e você ficar criando empecilho
para ajudar. Hoje eu entendi isso. Ontem eu não entendia. Obrigado. Então, voltando para a gente fechar essa parte que o André Luiz nos traz, perdoa aí o depoimento pessoal. Não que a gente tenha melhorado em relação a muitas coisas, mas nesse ponto específico, a gente aprendeu a lição. Deus vai te colocar na situação que você colocar o outro. Então, seja flexível. De novo, parênteses, tem coisa que realmente não dá para ser flexível. Né? Tem coisa que sim, sim, não, não. Mas muitas outras pequenas coisas é possível ceder. Lá na frente a gente vai colher os benefícios disso. Bom, André Luiz continua e vai trazer para a gente a seguinte lição. Ajude sem exigência, para que os outros auxiliem sem reclamações. Nesse campo da ajuda, a gente tem sempre muito o que falar, né? Porque quando nós estamos na postura de ajudar alguém, a gente comete muitas vezes dois grandes equívocos, tá? O primeiro equívoco que a gente comete muitas vezes com o ímpeto de ajudar é ajudar alguém que não pediu ajuda. Como a gente comete esse erro? Como dizem o ditado, o inferno está cheio de gente com boas intenções. Por que a gente tem mania de querer ajudar quem não pediu ajuda? A gente se estrepa com isso, e será que a gente não percebeu ainda? Você ainda sai ruim da história. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Ninguém te pediu ajuda e você está metendo o bedelho lá querendo ajudar. Por quê? Tem um palestrante, né, que esteve aqui conosco e ele falava isso muito claramente. Você só ajuda quem pede ajuda. Não se meta a ajudar quem não pediu ajuda. Você não vai ajudar e ainda vai sair ruim da história. É o que normalmente acontece. Então a gente tem que ter humildade nesse aspecto. Ajudar é sempre importante, mas o outro precisa estar aberto a receber essa ajuda. Que postura arrogante é essa nossa de que eu vou te ajudar? Se o outro não está aberto à ajuda, não pediu ajuda, não está querendo ajuda, às vezes nem precisa de ajuda. Então a gente precisa lembrar disso. Ajude quem pede ajuda. O segundo erro que a gente comete é muitas vezes, e aí entra a lição do André Luiz, colocar condições para ajudar. Eu só te ajudo se... Está errado. Ou você ajuda ou você não ajuda. Não venha com eu só te ajudo se. Porque você está criando exigências para poder ajudar. E o outro, que está numa situação de fragilidade, muitas vezes vai aceitar aquela sua imposição, aquela sua exigência, engolindo seco. Quando a gente realmente quer ajudar, a gente não impõe condições. A gente não faz exigências. A gente não humilha o outro. Senão, é puro e simples exercício de vaidade, de orgulho. De você se sentir melhor do que o outro, capaz de resolver o problema do outro, que o outro não é capaz de resolver, e você é a pessoa que vai resolver. Vaidade e orgulho. Ao invés de você aproveitar a oportunidade de ser útil, fazer um trabalho de caridade, de amor ao outro, você está simplesmente alimentando o seu próprio ego, colocando condições, colocando exigências. E como a vida te retorna isso, quando for sua vez de receber ajuda, muitas vezes você vai recebê-la também
com exigências, com reclamações, com aquele famoso eu te disse, né? Que é muito comum, né? Então a gente precisa parar para pensar na nossa forma de auxiliar, de ajudar, para não cometer esses dois grandes erros. Tá bem? Está todo mundo muito caladinho. André Luiz está... André Luiz, eu vou te falar, né, André? Você podia pegar mais leve aí com o pessoal. Mas vamos lá. Cadê? Essa é boa, hein? Não encarcere o vizinho no seu modo de pensar. Dê ao companheiro a oportunidade de conceber a vida tão livremente quanto você. Por que a gente tem que estar certo sempre? Será que o outro não pode estar certo também, não? Será que eu sou capaz de abarcar toda a verdade? Será que não existe nem um pouco de verdade do outro lado? Por que o outro tem que pensar igual eu? Aliás, o mundo seria extremamente chato se todo mundo pensasse igual eu. Muitas vezes a gente cresce com as divergências. Nos enriquece a alma enxergar as coisas por outras perspectivas. E a gente deve ser grato por isso. Por que a gente quer prender o outro na forma como eu vejo a vida? E que pretensão a minha de achar que eu sou o dono da verdade? Acho que hoje em dia isso está muito na moda, né? Quantos hoje não querem impor a forma como eles enxergam a vida para você e vice-versa? Será que isso está certo? Será que essa é a melhor forma que nós temos para levar a vida? A gente precisa ter humildade, gente, de entender que nós não estamos certos 100% das vezes em tudo. Me desculpa, se você acha que você está certo 100% das vezes em tudo, você não era para estar aqui na Terra, não. O que você está fazendo aqui? Né? Tinha que estar lá, junto de Deus, nos mundos celestes. Somos limitados. Nossa capacidade de perceber a realidade é limitada. Nós somos espíritos ainda em aprendizado, em construção. Vamos acertar e vamos errar. E isso vale para todos nós. Então eu preciso respeitar o outro, porque eu posso aprender com ele muitas vezes. Entende? A gente quer prender a pessoa e fazer ela pensar como eu penso. E o outro também quer me prender e fazer que eu pense como ele pense. E aí? Fica todo mundo na sua gaiola querendo engaiolar o outro. A gente precisa abrir a portinha dessa gaiola. Deixar o outro ser livre para enxergar a vida como ele consegue enxergar. Assim como eu quero ser livre para enxergar a vida conforme eu posso enxergar. E não tem nada de errado nisso. Ops, desculpa aqui. Acho que eu apertei um botão errado. Acontece com a gente também, tá vendo? Voltou? Não. Gente, tô com um probleminha aqui, peraí. Vem pra cá. Desculpa, gente. Tecnologia é bom quando funciona, não é verdade? Cadê aqui? Ih, piorou tudo. Nossa Senhora.
Bom, deixa do jeito que tá. Tá funcionando, tá bom. Esse aí é o que a gente acabou de olhar, desculpa. Vamos lá. Guarde cuidado no modo de exprimir-se em várias ocasiões. As maneiras dizem mais que as palavras. A nossa boca. Como é difícil controlar a nossa boca. Não é à toa que Jesus já dizia que o problema não é o que entra pela boca, e sim o que sai dela, porque o que sai dela é o que está cheio o coração. Não é assim? A gente tem que ter muito cuidado com o que falar. Ninguém aqui está pregando que fale-se mentira. Não é isso. Mas existem muitas formas de falar as coisas. A verdade, ela é sempre bem-vinda. Ela sempre deve ser dita. Mas tem hora, tem jeito de você dizer a verdade. Tem momentos propícios e momentos que não são propícios. Chico até brincava, né? Mas Chico, perguntaram para o Chico, Chico, você mente? Não, meu filho, eu só adio a verdade. A ideia é essa, não é mentir. Mas a verdade, ela tem momentos propícios para poder ser dita e momentos que não são oportunos. É só a gente comparar com um diamante. Muitos de vocês já conhecem essa comparação. Se você pegar um diamante lindo, vários quilates, e jogar no rosto de alguém, a pessoa que recebeu aquela pedrada no rosto vai gostar? Não. Mas é um diamante. Não, mas ela não vai gostar. Doeu. Né? Se bobear, ela joga para você de volta. Agora, se você coloca numa caixinha bonitinha, de preferência em formato de anel, né? E entrega, não estou querendo dizer nada, viu, maridos? A pessoa, será que ela vai aceitar? Vai até chorar de alegria. Vai te agradecer. A verdade é a mesma coisa. A verdade, então, é esse diamante maravilhoso. Que se você pegar e jogar na cara do outro, o outro não vai aceitar, vai ficar bravo e vai jogar de volta para você. E vai virar uma pedrada de um lado para o outro. Se você coloca numa embalagem bonitinha e entrega com todo carinho para a pessoa, ela aceita e te agradece e fica muito feliz com aquilo. Então a gente tem que ter cuidado da forma como a gente fala, a maneira como a gente fala. Porque isso vai fazer diferença na forma como o outro vai receber essa verdade. Não tem até aquela anedota lá do árabe lá que o sultão sonhou que tinha perdido todos os dentes. Aí chamou lá o adivinho lá da corte lá para saber o que significava aquele sonho, e o adivinho falou, nossa, meu senhor, que desgraça, significa que toda a sua família vai morrer. Aí, oh, que fulano insolente, corta o pescoço dele. E chama o outro aí, que eu quero saber do outro adivinho lá, o que ele tem a falar. Aí foi o outro adivinho e falou, oh, mestre, que coisa boa. Esse seu sonho significa que você vai sobreviver a todos os seus parentes, você vai ser o último a ir embora. Oh, premia ele aqui, ó, dá um saco de ouro para ele. Todo mundo ficou sem entender, mas os dois falaram a mesma coisa. Por que um você manda cortar a cabeça e o outro você dá um saco de dinheiro? Forma de dizer. Né? Então a gente precisa ter essa delicadeza em relação às palavras. Existe momento oportuno de dizer a verdade. Existe uma forma oportuna de dizer a verdade. E a gente precisa levar isso em consideração, porque essas maneiras muitas vezes dizem mais que as palavras. A forma, o carinho, o acolhimento, a empatia para com o outro. Isso é muito importante. Uai,
A figura apareceu primeiro? Tudo bem. Refira-se a você o menos possível. Colabore fraternalmente nas alegrias do próximo. Evite a verbosidade avassalante. Quem conversa sem intermitência cansa o que ouve. Todo mundo tem um amigo falador, né? E aí? É complicado, não é? Não incomoda? Aquele que muitas vezes nem te deixa falar, né? Acontece. A gente precisa controlar a nossa necessidade de falar, porque muitas vezes num diálogo vira monólogo, né? Só um fala. Você quer falar, o outro te atropela, e você nunca consegue falar. E a gente precisa controlar esse ímpeto. O diálogo pressupõe também você fazer silêncio para escutar o outro. Aqui ele fala muito educadamente. Quem fala sem intermitência cansa o que ouve. E cansa mesmo, gente. Quantas vezes alguém já pegou no telefone e já fez assim? A pessoa não para de falar. Não é chato? Agora, o problema não é o outro, não. Quando a gente faz isso? Eu falei que a lição era para quem mesmo? Não é para essa pessoa que você está pensando, não, tá? É para nós. Quando a gente fala infinitamente sem parar, a gente está cansando o outro, gente. Sabe aquela pessoa que fala a mesma coisa todo dia, a mesma ladainha, o disco arranhado? Cansa. Assim como cansa aquele que fica falando de si. Sabe o pavão? Ah, mas e todas as histórias da vida dele, ele já contou 10 vezes. Cansa. Cansa. Então, quando a gente estiver nessa posição de metralhadora ali, despejando no ouvido do outro ali, as nossas mágoas, raivas, vamos frear um pouco, né? Para não cansar o nosso irmão que está nos ouvindo, cedendo ali o ouvido de bom grado. Vamos lembrar que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, deve ser usado na mesma proporção. Escute mais do que fale, né? Não é assim a ideia? Então, na próxima conversa do telefone lá na família, vamos lembrar disso, tá? Deixa ao irmão a autoria das boas ideias. E não se preocupe se for esquecido, convicto de que as iniciativas elevadas não pertencem efetivamente a você, de vez que todo bem procede originalmente de Deus. A gente vê isso muito, né? Até mesmo na vida profissional, né? Muita gente magoada, ressentida, porque roubaram a minha ideia, porque não valorizaram, né? Não esqueceram de que fui eu que dei essa ideia. Gente, quanto orgulho da nossa parte. É o nosso orgulho ferido, é a nossa vaidade arranhada. Por que nós temos que receber o louro dessas ideias? De repente, essas ideias não foram nem nós. A gente sabe que a espiritualidade trabalha para o bem em toda parte, nos inspira a todo momento. Será que essa ideia genial realmente foi sua? De repente, não. O importante é que ela foi concretizada. Então, se alguém roubou sua ideia, se alguém não valorizou, te dando os créditos pela ideia que você teve, a gente não deve se agastar por isso. É puro efeito da nossa vaidade. É nosso orgulho ferido. Não vale a pena brigar por isso, né? Lembre-se que agir dessa forma, nós estaremos agindo em favor de nós mesmos. Interprete o adversário como portador de equilíbrio. Se precisamos de amigos que nos estimulem, necessitamos igualmente de alguém que indique os nossos erros. Quem gosta de ter inimigo? Ninguém. Mas na vida, às vezes acontece. Divaldo fala uma coisa muito legal que é: o problema
não é ter inimigo. O problema é ser inimigo de alguém. Então não seja inimigo de ninguém. Agora, não pretenda não ter inimigos, que você vai ter. Não seja, mas ter você vai ter. E que bom que a gente tem. É muito importante o inimigo nas nossas vidas. Por um simples fato. Amigos gostam da gente, nos amam, não querem nos machucar de forma alguma. Então, muitas vezes, eles enxergam nossos defeitos, mas têm muito pudor em apontar. Porque não querem nos causar dor, não querem nos causar desconforto. Eles ficam sem jeito. Eles não querem enfiar o dedinho lá na sua ferida. O inimigo não está nem um pouco preocupado com a sua dor. Você quer mais que você estribuche de dor mesmo e vai lá com o dedinho na ferida, coloca sal e pimenta. E que coisa boa isso. Porque eles são os únicos capazes de nos apontar as nossas falhas morais. Sem mascarar, sem dar a volta, ele vai direto ao ponto. Então vamos escutar eles. Não que a gente tenha que dar total importância a isso, como se a gente vivesse em função da opinião daquelas pessoas que não gostam de você. Não, não é isso. Mas leve em consideração o que aquela pessoa que talvez não goste de você esteja falando sobre você. Porque talvez seja uma verdade. Uma verdade dolorosa que você não enxerga, seus amigos não falam e você precisa mudar. Então, não vamos colocar nosso inimigo, nosso adversário, como alguém que é louco, desequilibrado. Não. De repente, ele é o único lúcido ali da história que está te apontando alguma coisa que você precisa mudar. Então, a gente tira muito proveito disso, se a gente puder analisar dessa forma. Discuta com serenidade. O opositor tem direitos iguais ao seu. Eu tenho saudade da época que a gente podia discordar sem brigar. Vocês não estão com saudade disso, não? Vocês não estão com saudade disso, não? Hoje em dia, qualquer discussão escala para uma briga. Olha esses grupos de WhatsApp para você ver. Todo dia sai um, obrigado lá, sai do grupo. A gente perdeu a capacidade de discutir sem brigar. A gente pode discordar, gente, é natural, não tem problema nenhum. Como o André Luiz disse na outra lição lá, não vamos encarcerar o outro na forma como eu vejo a vida. Você tem todo o direito de pensar completamente diferente de mim. Mas eu não preciso te odiar por isso. Eu não preciso te detestar por isso. Eu não preciso te agredir por isso. A gente está tendo muita intolerância nesse aspecto, né? A gente precisa discutir com serenidade. Todo mundo tem os mesmos direitos. A mesma liberdade que eu quero ter de discutir as minhas ideias, de me expressar, o outro também tem. E não tem nada de errado nisso. A gente precisa parar para pensar nisso, né? Especialmente hoje. Essa é ótima, hein? Se você considerar excessivamente as críticas do inferior, suporte sem mágoa as injunções do plano a que se precipitou. Tem gente que fica muito abalado com a crítica, né? Hoje em dia, nas redes sociais, né, nessas coisas todas que a gente tem aí, a molecada, principalmente, fica muito querendo aprovação, like, view, e fica extremamente chateado se isso não acontecer. Ou se alguém falar mal, dá os cancelamentos aí, eu não sei, não, estou ficando velho, estou ficando por fora dessas coisas. Mas quando a gente considera excessivamente a crítica, a gente está indo lá para baixo, de encontro com o que critica. E aí é culpa nossa. A gente precisa lembrar do que Joana fala, né? A Joana fala bonito e eu nunca lembro exatamente como é que ela fala, mas ela fala mais ou menos assim.
Você não vai ser bom se as pessoas te chamarem de bom. Nem vai ser mal se as pessoas te chamarem de mal. Você é o que você é. E parece que a gente esqueceu disso. É como se a gente vivesse em função da opinião do outro. Por que a gente está tão dependente da opinião do outro assim? Isso é falta de autoconhecimento, falta de amor próprio. Falta de eu saber quem eu realmente sou. Porque não é as pessoas falarem, você é legal, que você vai ser legal. Você é um cara chato, que você vai ser chato. Você é o que você é, e não o que as pessoas dizem, ou o que as pessoas pensam. Muita gente se deprime porque o outro pensa ou fala isso ou aquilo. O que interessa, o que essas pessoas dizem ou falam. Quantos jovens aí deprimidos, tirando a própria vida? Será que vale a pena? Você viver em função da aprovação de uma sociedade física ou virtual que está nem aí para você? A gente precisa parar para pensar nisso. Porque quando a gente se deixa levar por essa crítica inferior, é a gente que está se deixando levar. E a gente precisa ter consciência que nós somos o que somos e não o que as pessoas pensam ou acham que nós somos. A gente demora muito para aprender isso. Estou vendo uma jovem aqui conosco. Espero que você aprenda rápido, viu? A gente é o que é e não o que as pessoas pensam ou falam de nós. A gente demora muito para aprender isso. Vem com a maturidade. E nesse meio do caminho, a gente fica muito susceptível aos grupos, às tribos e todos os riscos que isso oferece, porque você quer ser aceito. Seja você, se respeite. Estou falando para você e todos os jovens e todos aqueles que, apesar da idade do corpo físico, não amadureceram ainda. Né? Porque está cheio de adolescente de 60 anos por aí. Vamos ter maturidade. A gente precisa crescer. A gente não pode depender da opinião do outro, da aprovação do outro. A gente é o que é. Autoconhecimento é o que o Espiritismo nos conclama o tempo todo. Conhecer a nós mesmos. André Luiz fala demais. Vamos lá. Adoro colocar a culpa nele. Seja útil em qualquer lugar, mas não guarde a pretensão de agradar a todos. Não intente o que o próprio Cristo ainda não conseguiu. E aí vem em complementação ao que a gente está falando aqui, né? Não tenta agradar todo mundo, não, gente. Não tem jeito. Nem Jesus, que é o Espírito mais perfeito que pisou aqui na Terra, ainda conseguiu isso. É a gente que vai conseguir? Isso é tarefa impossível. Isso é uma tarefa que só vai te desgastar e te trazer infelicidade. Nós não temos que agradar todo mundo. Ok? Lembra do Emmanuel, que eu adoro lembrar ele também, porque ele é uma sapatada atrás da outra. Né? Porque quando ele fala assim, que a gente tem mania de colocar as pessoas, às vezes, num patamar de evolução que elas não estão, né? A gente é ótimo para endeusar as pessoas. Palestrante que vem aqui para frente, e convive 2 dias dentro de casa para você ver. A grama do vizinho é sempre mais verde. Então a gente tem mania de endeusar as pessoas. E acontece muitas vezes que você coloca aquela pessoa num patamar e aí acontece alguma coisa que você se decepciona com ela. Não imaginava que fulano faz isso, aquilo, aquilo outro. A culpa é de quem? Emmanuel, é claro, a culpa é sua. Não é dele, não. Você se decepcionou com alguém? Você se desiludiu com alguém? A culpa é sua. Você colocou o outro num patamar de evolução que ele não está. Você colocou. Ele é aquilo ali. Sempre foi. Você colocou ele aqui. Ele é isso aqui. Então a culpa é sua. Só se desilude quem se ilude. Né? Você se iludiu. Você colocou ele onde ele não estava.
Então a gente tem muito essa coisa de querer agradar todo mundo. Nós não somos isso. Nós não estamos no patamar de Jesus. E Jesus, que é Jesus, não conseguiu, eu vou conseguir. Então não vamos tentar agradar todo mundo, não dá. Tá? Defrontado pelo erro, corrija-o primeiramente em você e em seguida nos outros, sem violência e sem ódio. Essa é boa, né? Vamos lembrar de novo? Em favor de você mesmo. Porque a gente é bom para achar erro no outro, não é? Não, a gente tem olho de águia. A gente acha, assim, minúcias. E não é à toa que Jesus falou, olha, meu filho, vocês estão preocupados com o cisco no olho. Vai ter uma trave aí no seu. Olha só, tem 2000 anos que isso aí está para nós e a gente ainda está preocupado com o cisco. E a trave está aqui. Apareceu um erro que eu estou condenando o outro. Será que eu não tenho aquilo dentro de mim, não? Vamos trabalhar aquilo dentro de mim primeiro, para depois chamar atenção com o outro. E se for chamar, sem violência, sem ódio, oferecendo o diamante lá, embrulhadinho, né? Não é? Tem aquela história do Gandhi, né? Que a mãe foi lá com o filho, né? Falar, Gandhi, fala pro meu filho parar de comer açúcar. Aí o Gandhi, volta daqui 2 semanas. Voltou daí 2 semanas. Menino, para de comer açúcar. Mãe, se era para falar isso, por que você não falou 2 semanas atrás? É porque 2 semanas atrás eu ainda comia açúcar. Então a ideia é essa. Se deparou com um erro, corrija-o primeiro em si. Depois, sem violência, sem ódio, sem agredir o outro, né? Vamos trabalhar com o outro. Se ele pedir ajuda. Se a perfídia cruzar o seu caminho, recuse-lhe a honra da indignação. Examine com um sorriso silencioso, estude-lhe o processo calmamente e, logo após, transforme-a em material digno de vida. É reciclar mesmo as coisas, gente. Não tem aquele ditado lá que usem as pedras que tacam em você para construir o seu castelo, ou alguma coisa semelhante a isso? Tem até uma lenda lá em Minas, quem é lá de Minas talvez conheça, lá para o lado de Araxá. Tinha a Dona Beija, né? E conta-se que uma vez ela era muito bonita, então ela despertava muito ciúme ali entre as esposas ali da região. E uma dessas desafetos aí dela, uma vez mandou para ela um presente, uma bandeja de prata linda. Na hora que ela abriu lá, era cocô de vaca. Aí, naquela época, tinha os escravos, né, e tudo. E aí ela pediu para os escravos dela lá, os serviçais dela, falou, olha, é o seguinte, obrigado, quem me mandou isso aqui, vocês vão lá no jardim, colhe as mais belas flores e manda de volta para essa pessoa que me deu esse presente. Aí a pessoa falou, tudo bem, mas a pessoa te deu esterco e você vai devolver flores? E ela falou assim, cada um dá o que tem. Esse esterco vai fazer com que eu produza mais flores e ainda mais bonitas. E é o que eu vou dar para essa pessoa. Então a gente precisa reciclar essas coisas que chegam para nós, transformá-las em coisas úteis e proveitosas para nós mesmos. Como a crítica do inimigo. Ao invés de eu me doer com aquilo, ao invés de eu ficar indignado com aquilo, não, vamos examinar. De repente, é o que eu preciso trabalhar. E a partir do momento que eu percebo que aquilo existe e posso trabalhar em mim, eu vou ser um ser humano melhor. Né? Ampare fraternalmente o invejoso, o despeito indisfarçável homenagem ao mérito. O despeito é indisfarçável homenagem ao mérito. E pagando semelhante tributo, o homem comum atormenta-se e sofre. Gente, a gente tem que ter muita piedade com os invejosos. Já você está com inveja, não é possível. Eu falo, André Luiz fala demais. Vamos lá, vamos concluir essa daqui.
A gente tem que amparar o invejoso. Por quê? O invejoso, ele está num processo de tormento voluntário. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo que aborda tormentos voluntários, ele fala do ciúme e da inveja. Você não precisa disso na sua vida. Se você cair nesse tipo de sentimento, isso é uma armadilha. Já basta os tormentos que nós temos na vida e que nós não podemos evitar. Você ainda vai colocar um temperinho a mais, que é o ciúme e a inveja? Para com isso. Né? A gente chegou até a falar sobre tormentos voluntários numa palestra. Vocês podem procurar no YouTube. Né? Não cai nessa, não. Ninguém precisa de mais tormento na vida, né? Só que a gente é bom para procurar mais, né? Tá acabando, essa é a última. André Luiz vai falar assim pra gente: habitue-se à serenidade e à fortaleza nos círculos da luta humana. Sem essas conquistas, dificilmente sairá você do vai e vem das reencarnações inferiores. Então a gente tem que se habituar a tudo isso. Porque a gente tem a ideia de que ser anjo é ser um ser frágil, sensível, aquele cristal que no mínimo um peteleco vai rachar. Não. Anjos são seres indestrutíveis, forjados ali no fogo das dificuldades, na forja do tempo, sob marteladas ali das adversidades da vida. São seres extremamente capazes de enfrentar dores que nós não temos nem ideia. A espiritualidade costuma nos dizer que há mais anjos nos profundos abismos de sofrimento do que lá nos céus de delícia que a gente imagina, porque eles são os únicos capazes de suportar aquelas adversidades de quem está lá sofrendo e poder estender a mão. Então a gente precisa se habituar a isso, criar essa serenidade, essa fortaleza em nossos espíritos. Simplesmente pelo fato de que quando a gente começa a exercitar tudo isso, e aí já acabou a lição do André Luiz, é só a nossa contribuição de resumo para tudo que a gente falou. Quando nós mudamos a forma de ver as coisas mudam de forma. Vocês já pararam para pensar nisso? E quando a gente muda a forma de ver as coisas e as coisas mudam de forma, nós estamos trabalhando em favor de nós mesmos. Então que fique o recado do André Luiz para cada um de nós. Tá bem? Obrigado. Vamos fazer a nossa prece. Agradecendo então a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos irmãos da espiritualidade amiga, sempre presentes. Agradecemos, Senhor, pelas oportunidades benditas que o Senhor sempre nos dá de aprendizado, de trabalho, que possamos, Pai, nos reabastecer com um bom ânimo necessário para prosseguir nas lutas da vida, que saibamos identificar as dificuldades, transformando-as em oportunidades de crescimento para o nosso espírito, e que cada um de nós aqui possa sair repletos de bom ânimo, de força e esperança para seguir em frente, enfrentando as dificuldades, sem medo, sem temor, com coragem. Abençoe cada um de nós em nossos esforços e que assim seja.